E aí, pessoal, quero falar com vocês hoje nesse texto que se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 17. A leitura é um pouco extensa, mas é importantíssimo a gente fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apredejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não os ensineis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro, desse homem é Jesus, né, gente? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens e por um pouco. Mandou-lhe retirar os homens por um pouco. No versículo 38 diz assim: agora, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Então concordaram com ele. Então você veja aqui nesse texto, né, gente? A gente já foi logo para a leitura, que é um texto lindo, maravilhoso. São duas questões aqui que eu acho maravilhosas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens? E o Gamaliel, o mestre da lei, se levantou naquele momento e disse: cuidado para que não estejais indo contra o próprio Deus. E nessa vida nós temos que ter o maior cuidado de estar andando no caminho de Deus. E quando eu falo o caminho de Deus, o que é? É você guardar a luz de Deus dentro do seu coração. Você ter a noção daquilo que você foi chamado, para aquilo que Deus quer para a sua vida. E você andar no planejamento, no projeto de Deus. Você veja que a leitura aqui começa dizendo que os saduceus sentiram inveja dos apóstolos. Porque as pessoas começaram a ouvir todo aquele ensinamento que Jesus deixou para os discípulos. Então elas se agradaram, porque quando eles ensinavam com autoridade, com amor, com realmente algo que ia conforme o coração, se encontrava no coração de cada pessoa que ouvia. Então elas conseguiam se aproximar daquilo que os apóstolos ensinavam. Fora as curas que eram feitas, porque diz a passagem aqui, eu não fiz a leitura, mas diz uma parte do texto que quando Pedro passava,
eles colocavam os doentes ali à beira do caminho para que somente a sombra de Pedro, quando passasse sobre eles, eles fossem curados. Então você veja o poder que naquele momento os discípulos estavam tendo. Revestidos pelo Espírito Santo e com aquele total conhecimento, porque eles andaram com o grande mestre que era Jesus. Eles sabiam o que Jesus tinha feito e sabiam o que eles também poderiam fazer. E conosco também não é diferente, porque nós também temos o Espírito Santo. E quando eu e você anda com o Espírito Santo, nós sabemos o caminho da verdade da vida que nós temos que ser direcionados, que nós temos que andar. Você veja que mesmo ali, naquele momento, os apóstolos, viram que... Você veja que os apóstolos tiveram oposição, e grandes oposições, porque o Sinédrio, uma seita muito grande, poderosa, se levantou contra eles, porque eles estavam pregando e levando bem para o povo. Então o povo corria para ouvir a palavra de Deus. Vocês vejam que pela graça e a misericórdia de Deus, Deus levantou uma outra seita, que são os fariseus, que fossem um pouco mais amigáveis, um pouco mais empáticos com os discípulos de Jesus. Eles eram simpatizantes, vamos botar assim, de Jesus, dos discípulos de Jesus. E ali os discípulos naquele momento acharam graça diante deles, para que não fossem mortos, ou não fossem naquele exato momento levados à morte. Nesse momento, Pedro aqui, ele é usado por Deus, um homem já maduro, já consciente do caminho que ele tinha que seguir, já determinado dentro de si andar no caminho de Deus. Ele já estava decidido. E aí ele fala para os homens, para todo aquele sinédrio que os invejava e que estava com ódio deles. Disse assim para aqueles homens: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa fazer a vontade de Deus do que a de vocês, que querem impedir que a gente pregue o evangelho. E ali eles apanharam, eles foram açoitados, mas saíram regozijando e felizes, porque eles sabiam que era tudo para a honra, a glória e para o reino de Deus. Neste momento, no versículo final, a gente vê o mestre Gamaliel sendo usado pelo poder de Deus, levando aos saduceus, naquele exato momento, a pensar e a raciocinar o seguinte: olha, vocês cuidado para não estarem indo contra o próprio Deus. Porque se esse negócio aí de Jesus, se esse ministério não for de Jesus, se esse chamado desses homens aí não é de Deus, eles não são de Deus, daqui a pouco isso aí vai acabar. Assim como acabou com o tempo de Judas, acabou com o tempo de Teudas, Se você fazer a leitura aqui, continuando esse Atos capítulo 5 todo, ele vai falar sobre esses homens que apareceram na história, que fizeram ali um motim, uma revolução, mas que não se deu sequência, acabaram sendo mortos, ou eles acabaram sendo dispersados de alguma forma. Então eles não conseguiram concluir o plano que eles tinham. Não foi concluído. Mas aqui ele fala assim: mas cuidado, porque se esses discípulos, Pedro, Tiago, João, Mateus, se esses discípulos são de Deus, são homens de Deus, tenham cuidado para não estar indo contra o próprio Deus. E assim Deus vir a nos corrigir depois. Não é verdade? Porque ele deixa claro isso. Então, se não for de Deus, isso vai se disseminar, vai acabar por si só. Mas se eles tiverem, se eu e você tiver e ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, se eu e você caminhar com Deus, não há nada que possa impedir o nosso ministério. E o que é o nosso ministério? É o nosso andar com Deus. É as nossas atitudes, os nossos gestos, as nossas orações para com Deus. Não há como impedir esse caminhar com Deus, porque está no coração, está na mente. E aquilo que você adquire como conhecimento, ninguém tira de você.
porque você já está entranhado, você já está enxertado na árvore de Cristo. Eu e você já somos escolhidos. Então nós temos que continuar galgando, continuar seguindo os passos de Jesus e dos apóstolos que nos deixaram um grande exemplo aqui. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meu amigo, minha amiga, que essa palavra maravilhosa, linda, linda, eu amo muito essa palavra, né? É muito bonita, né? Mais importa servir a Deus do que aos homens. Ou obedecer a Deus do que aos homens. Não é fácil. Não é fácil não. Ela é muito bonita, né? Elegante. Ela tem o seu charme. Mas quando você vai vivenciar isso aqui no seu dia a dia, quando vem as tentações diante de você, quando o pecado se apresenta esplêndido, bonito, e você dentro de si já tem que ter a resposta plantada, assim como Sócrates, né? Fala, eu servirei a Deus e não aos homens. Então, anos atrás, muitos anos, antes desses discípulos falarem essa frase, outros homens também tiveram a sua escolha de servir a Deus. E se eles conseguiram, eu e você também conseguimos servir a Deus, apesar das distrações, da correria da vida, do entretenimento, mas eu e você sabe em quem nós temos crido e nós sabemos em quem nós temos colocado o nosso coração, a nossa força e a nossa fé. Mais importa adorar a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu e você temos que ter o cuidado para não estar indo em nenhum momento contra o Senhor nosso Deus, mas estar com o éfata, com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Tá certo, gente? Deixe seu like, se inscreva no canal. Você tem gostado da palavra, tem se edificado com ela? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos que vamos.